A manhã estava apenas começando para o enorme centro comercial. O sol mal começava a brilhar nas fachadas de vidro e a maioria dos funcionários ainda corria para o trabalho. Mas, para Raíssa, o dia de trabalho já estava a todo vapor. Havia um mês que ela trabalhava como faxineira em uma das grandes empresas, limpando escritórios no silêncio da madrugada. A limpeza matinal de hoje estava chegando ao fim. Raíssa arrastava um saco de lixo pelo corredor, olhando constantemente para trás para se certificar de que não havia batido em nada. Naquele momento, as portas da entrada principal se abriram e Renato, o chefe da empresa, entrou rapidamente. Ele estava absorto numa conversa com seu assistente e uma xícara de café fresco fumegava em sua mão. Sem olhar para os pés, Renato tropeçou numa figura curvada. O chefe da empresa cambaleou com o choque e o café quente derramou numa onda ardente diretamente em sua camisa e paletó, brancos como a neve. Seu rosto se distorceu de dor e raiva. Um rugido surdo e inarticulado escapou por entre os dentes cerrados. O assistente, horrorizado, saltou até o chefe e começou a tagarelar ansiosamente. Ai, meu Deus, Renato! Você está bem? Os olhos de Renato brilhavam, os músculos do rosto se contraíam com o esforço de não gritar de dor. Ele levantou a cabeça e encarou a faxineira, que estava paralisada com um saco de lixo aos pés. Aonde você está indo como um tanque? Explodiu ele, furioso. Ou você tem olhos na nuca? Ai, criança inquieta, tenho uma reunião importante daqui a pouco e preciso correr para trocar de roupa por sua causa. Pesadelo. Raíssa, sentindo o rosto corar de humilhação, endireitou-se e, esguendo a cabeça com ousadia, olhou-o diretamente nos olhos. É você que não olha por onde anda, parece que a grandeza o cega. Todos os que estavam por perto abriram a boca, surpresos. Renato, atordoado com tamanha insolência, calou-se por um instante. Suas sobrancelhas se arquearam em surpresa, e então um sorriso torto surgiu em seu rosto. Ele claramente não esperava tal rejeição de uma simples faxineira. Então, disse ele com a voz carregada de ameaça, trabalhe hoje e eu pessoalmente te jogo na rua. Você vai se lembrar deste dia por muito tempo, sua idiota. Com essas palavras, Renato se virou bruscamente e saiu andando em passos rápidos. Raíssa permaneceu parada no meio do escritório, sentindo-se curiosa e recebendo olhares zombeteiros de todos os lados. Passou o resto da manhã e o início da tarde se sentindo um alvo. Continuou a trabalhar à força, percebendo que talvez não tivesse emprego à noite, mas precisava de dinheiro para viver. Cada tarefa, desde limpar os banheiros até limpar as portas, parecia uma farsa. Ela viu que Renato, seu assistente maquiado e os homens ricos, pomposos, se trancaram na sala de conferências. Toda vez que passava, ouvia suas vozes abafadas. Eles estavam sentados ali havia horas, e ela ainda esperava, com o coração apertado, que ele saísse e a expulsasse do trabalho. E não seria a primeira vez. Por que eu não fiquei quieta? Eu poderia ter ficado, ela se repreendeu. Mas não podia. Sua natureza teimosa não a deixava escapar fácil. Sempre fora assim, desde a infância, quando ela e o irmão acabaram em um orfanato depois que os pais morreram. E quando os dois foram separados, ela aprendeu a não se curvar, a sempre dar uma resposta dura a todos. Depois do orfanato veio a escola técnica, depois o trabalho como faxineira, depois como lavadeira. Um salário miserável, sem família, sem parentes. Completamente sozinha entre estranhos. E hoje é mais um prego na tampa do seu caixão chamado vida. Mas ela mostrará a esse pavão rico mais uma vez. Na hora do almoço, quando Raíssa se sentou no banheiro para comer um lanche de pão com queijo, Renato e seu assistente entraram. Pareciam cansados. Renato franziu a testa, desgostoso. Raíssa ouviu o assistente, abaixando a voz, importunando Renato. Renato, eles estão nos pressionando. Os termos são escravizantes, mas não podemos perder este fornecedor. Seu pai não aprovaria tal perda. Precisamos conter nosso ardor e assinar tudo o que eles oferecem. Renato suspirou, irritado, e olhou rapidamente ao redor como se quisesse escapar da assistente irritante e de todos os problemas que se acumulavam.
viu a faxineira e seu olhar se tornou mais severo. Vá, limpe a sala de conferências e encha a garrafa térmica com café. Aqueles senhores já beberam tudo. Eles não têm o suficiente, entende? Raíssa, depois de engolir seu sanduíche, entrou na sala de conferências. Enquanto limpava rapidamente as mesas, colocava os copos e enchia a garrafa térmica com café fresco, os sócios sentados à mesa quase não lhe deram atenção, absortos na conversa. Raíssa ouviu um deles dizer baixinho com um sorriso satisfeito ao outro: se o consultor dele continuar a aconselhá-lo desse jeito, vamos extorquí-lo dobro, vamos roubá-lo. Felizmente ele está em uma situação desesperadora. O pai dele, sendo o chefe da empresa, não teria permitido isso. Raíssa sentiu um arrepio por dentro. Ela percebeu que estavam tentando mandar a companhia de Renato para o ralo. Naquele momento, a porta da sala de conferência se abriu novamente, e Renato entrou. Ele notou Raíssa e seu rosto tornou-se sério. Ainda aqui? Saiam daqui, rosnou. Então, virando-se para os sócios e forçando um sorriso, acrescentou em um tom completamente diferente: vamos continuar, senhores. Mais perto da noite, quando os sócios saíram do escritório, Raíssa decidiu ir para a sala de conferências para se arrumar. Renato estava sentado em uma sala de conferência vazia, diante de uma mesa enorme, perdido em pensamentos sombrios. À sua frente, sobre a superfície brilhante, havia papéis. Posso limpar aqui? Perguntou Raíssa. Renato não levantou a cabeça imediatamente. Quando finalmente olhou para ela, ela percebeu que ele ainda não havia acordado de um pesadelo. Ele olhou através dela, sem reconhecê-la. O que você quer? Perguntou ele com a voz cansada e sem emoção. Raíssa, franzindo a testa ligeiramente, repetiu, elevando um pouco a voz: posso limpar? Naquele momento, o olhar de Renato se concentrou e o reconhecimento brilhou em seus olhos. Seu rosto endureceu. À sua frente estava a mesma faxineira, por causa de quem, aparentemente, o dia inteiro havia dado errado. A lembrança do café derramado e da insolência dela voltou instantaneamente, aumentando sua irritação. E é você, sua desastrada, disse ele sombriamente, olhando para ela por baixo das sobrancelhas grossas. Bem, chegou ao fim do seu dia de trabalho. Espero que tenha aproveitado as suas últimas horas em um lugar decente. Aparentemente, pessoas como você não aprendem boas maneiras. Você mete o nariz onde não é chamada. E, além disso, é insolente demais. Raíssa, segurando o carrinho de limpeza, ergueu o queixo novamente. E quem é que deveria me ensinar? Eu não tenho um pai rico como você para pagar aulas particulares de etiqueta. Eu nem tenho pais. Não havia ninguém para me criar. Estou me arrastando para sair da vida. Renato a encarou com um olhar penetrante. Seu rosto estava distorcido pela raiva. Você acha que isso é motivo para ter pena? Ele cuspiu. Ou para justificar sua insolência? Eu também sei como é viver sem pais. Eu mesmo sou um filho adotivo. E daí? Ninguém reclama da vida, entende? E você, teimosa como uma cabra. E eu não reclamo, mas supero todos os obstáculos para sobreviver, retrucou Raíssa. A voz dela tremia de ressentimento. E não cabe a você falar de reclamações quando está sentado em sua poltrona e não consegue lidar com dois canalhas que estão depenando sua empresa. Um silêncio tenso reinou na sala de conferências. Seus olhares se encontraram. Em cada um dos olhos, uma fúria semelhante era visível, incontrolável e avassaladora. Como ousa? Ele elevou a voz. Mas parecia que Raíssa o havia tocado profundamente. O que você entende dos meus problemas? Você que só sabe esfregar o chão antes de usar o vaso sanitário. Quem é você para julgar? Raíssa sorriu. Seu olhar tornou-se completamente gélido. Ela realmente não tinha nada a perder. O que eu entendo que, com contratos como este, você logo vai arruinar sua empresa, disse ela apontando para o documento malfadado sobre a mesa. Renato rugiu de raiva. Saia, e eu não quero que seu espírito volte aqui. Apontou para a porta com a mão trêmula. Raíssa, cega pela raiva de ter sido demitida injustamente, agarrou abruptamente o contrato da mesa e jogou-o direto no balde com água do chão que estava sobre o carrinho.
Renato observou suas muitas horas de trabalho, o documento mais importante, derreter lentamente e perder a forma na água com sabão, e seus olhos se arregalaram de horror. Ele saiu do seu estupor, respirando pesadamente. Levantou-se abruptamente, derrubou a cadeira e correu em direção a Raíssa. "O que você fez?" gritou. Seu rosto estava distorcido por uma careta de raiva. Ele agarrou o pulso de Raíssa abruptamente e a arrastou em direção à porta. O carrinho de limpeza rolou para o lado e bateu na parede. Raíssa, tentando se soltar, sentiu o aperto dele enfraquecer repentinamente, como se algo tivesse se quebrado dentro dele. Ela olhou para ele e viu a raiva desaparecer instantaneamente de seu rosto, substituída por um choque absoluto e indescritível. O olhar dele estava fixo em seu pulso. Raíssa, seguindo o olhar congelado dele, involuntariamente baixou os olhos e viu sua antiga cicatriz de infância. Sempre estivera lá, como uma parte dela, uma marca de um passado distante sobre o qual ela quase nunca pensava. Renato encarou a cicatriz por um instante, sussurrando algo. Então seu olhar se voltou para o próprio pulso. Sua mão tremia. Os olhos de Raíssa se arregalaram. Havia marcas de corte antigas semelhantes no pulso de Renato. Ela olhou para cima e viu os olhos dele refletindo uma tempestade de emoção, descrença, choque e, em seguida, algo como uma melancolia profunda e dolorosamente familiar. O rosto dele mudou, tornando-se vulnerável. E naquele momento, ela viu traços nele que não havia notado antes. Traços estranhamente familiares. Como se não conseguisse acreditar em si mesmo, ele sussurrava, com a voz quase inaudível. "O quê? Que cicatriz é essa? Onde você a conseguiu?" Raíssa congelou. Uma dor aguda de reconhecimento perfurou seu próprio coração, tão forte que atirou o fôlego. Ela olhou para a cicatriz, para a mão trêmula dele, depois para o rosto chocado. Como num estalo, as lembranças inundaram sua mente não como uma onda, mas como um tsunami devastador. O orfanato, ela, a garotinha de Maria Chiquinha, o cantinho secreto dela e do irmão sobre o velho carvalho, os sussurros quentes e infantis de um juramento selado em sangue. Ela se lembrava de tudo. Sua risada sonora, a maneira como ele a protegera das outras crianças e seu nome, que ela quase esquecera. Toda a sua raiva, todo o cansaço do dia evaporaram instantaneamente, deixando apenas o choque. Um palpite incrível e estonteante lhe ocorreu. Seria Renato, seu chefe, seu inimigo jurado do dia, seu irmão perdido? Um sussurro de cortar o coração escapou de seu peito. "Raíssa, é você?" Lágrimas brotaram dos olhos de Raíssa, mas ela se virou bruscamente e, sem olhar para trás, saiu correndo da sala de conferências, deixando Renato completamente perplexo. Ele tentou chamá-la, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que foi isso? Seria mesmo possível? Milhares de perguntas passaram por sua cabeça enquanto ele olhava para a porta aberta. Um momento depois, Raíssa voltou correndo, segurando a bolsa de uma mulher surrada. Suas mãos tremiam enquanto ela vasculhava febrilmente, tirando uma pequena fotografia amarelada pelo tempo. Ela retratava duas crianças pequenas, um menino e uma menina, abraçando uma jovem pelos dois lados. "O quê? Qual era o nome da sua mãe?" perguntou Raíssa com a voz estrangulada, segurando a foto bem na frente do nariz de Renato. Sua voz estava cheia de esperança desesperada. Renato olhou para a foto e seus olhos se arregalaram. Ele reconhecia os rostos. "Lúcia!" ele suspirou, quase inaudível. Raíssa virou a foto. No verso, com letra feminina, estava escrito: "Estou sempre com você, mãe." E ao lado, ligeiramente torto, mas reconhecível, Lúcia. Naquele momento, toda a sombra de dúvida desapareceu.
O relacionamento deles não era apenas uma coincidência de cicatrizes ou de nome. Era a prova viva, a verdade inegável capturada numa fotografia antiga. Renato abraçou Raíssa com toda a força que pôde, como se tentasse compensar todos os anos perdidos de separação. Eles ficaram ali, abraçados na sala de conferências vazia. Os olhos de Renato estavam cheios de lágrimas. Raíssa também chorava. Raíssa, como isso é possível? Sussurrou Renato, abraçando ainda mais forte como se temesse que ela desaparecesse. Estou há tantos anos. Raíssa não conseguiu responder. Toda a sua força, que acumulara durante anos para se manter à tona, para sobreviver sozinha neste mundo cruel, a abandonou de repente. Suas pernas cederam, mas ela se levantou, cobrindo o rosto com as mãos, e começou a chorar. Ela não precisava de nada, precisava apenas dele, a única alma gêmea que ela considerava perdida para sempre. Ela repetia entre soluços quase inaudíveis, como se não ousasse acreditar. Irmão, é mesmo você? Renato a abraçou com força, acariciando seus cabelos. Silêncio, Raíssa. Estamos juntos agora. Ficaram ali até que seus soluços se transformassem em fungadas silenciosas. Palavras não eram necessárias. Seus abraços falavam com mais eloquência. Renato soltou Raíssa com cuidado, foi até o refrigerador e serviu um copo d'água. Aqui, beba, disse ele com ternura, estendendo o copo com as mãos trêmulas. Raíssa bebeu a água avidamente, tentando recobrar o juízo. Sua respiração se acalmou gradualmente, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos de lágrimas. Só então, Renato notou o acordo flutuando novamente no balde. Seu rosto se distorceu de aborrecimento, e então ele balançou a cabeça. O que você fez, Raíssa? Suspirou ele, olhando para o pedaço de papel molhado. Eu tinha que assinar até amanhã. Raíssa enxugou as lágrimas. Apesar do choque, seus olhos brilhavam com a mesma determinação. Renato, não. Ouvi o que estavam dizendo sobre você, sobre como iriam depenar sua empresa. Estavam rindo. Este contrato é simplesmente suicídio para você. Ninguém em sã consciência assinaria um contrato desses. Estão apenas se aproveitando da sua situação. Renato olhou para ela espantado. Ele, que se considerava tão perspicaz, estava atolado em seus problemas sem perceber o óbvio. As palavras de Raíssa, sua franqueza e perspicácia, de repente iluminaram toda a situação sob um novo ângulo. Lembrou-se de todas as pequenas coisas, de todas as omissões no comportamento dos sócios, e percebeu: sua irmã estava certa. Ela havia apontado seu erro fatal. Como pude ser tão cego? Sussurrou Renato, sentindo um peso enorme se afastar da sua alma. Você me salvou. Ele deu um passo para trás, olhou-a da cabeça aos pés, como se a visse pela primeira vez. Você não é faxineira, Raíssa. Você é um gênio e não tem nada a ver com pano. Eu preciso de você. Seus olhos brilhavam. De repente ele perguntou: Onde você mora? E antes que Raíssa pudesse responder, Renato acenou com a mão. Não importa, você vai morar comigo imediatamente. Então seu olhar tornou-se sério e profissional. Não vou deixar você ir a lugar nenhum. Quero te ensinar tudo o que sei fazer. Quero que você trabalhe comigo. Lembre-se, como na infância, sempre juntos. Raíssa não conseguia acreditar no que ouvia. De faxineira a diretora, de órfã perdida à família. Ela chorou novamente com a incrível esperança que lhe invadia o coração. Os primeiros meses após a rejeição daquele acordo foram incrivelmente difíceis para a empresa. Os concorrentes comemoraram, os sócios tentaram se aproveitar do momento de fraqueza e os indicadores financeiros caíram. Mas Renato e Raíssa, agora não apenas irmãos, mas uma verdadeira equipe, permaneceram lado a lado. Renato, à frente da empresa,
confiava em Raíssa, que, graças à sua incrível capacidade de observação e engenhosidade natural, aprendeu rapidamente o básico dos negócios. Suas ideias inovadoras, às vezes impudentes, e seu caráter forte e contundente os ajudaram não apenas a sobreviver, mas também a encontrar novos parceiros, muito mais honestos e lucrativos. Eles conseguiram negociar acordos melhores. A empresa se livrou do turbilhão da falência iminente, tornando-se mais forte do que nunca. Graças não apenas à inteligência de Renato, mas também ao inestimável senso de vida de sua irmã, Raíssa. Mas o mais importante, Renato e Raíssa reconquistaram a família com a qual ambos sonharam a vida toda. Afinal, mesmo o dia mais sombrio e injusto pode se transformar no início de um novo caminho feliz se você não desistir e acreditar no impossível. Bom, às vezes, a vida nos obriga a engolir humilhações, calar diante da injustiça e lutar no silêncio. Raíssa viveu tudo isso, invisível, ignorada, desacreditada. Mas bastou um momento, uma cicatriz revelada, para que tudo mudasse. A dor que carregamos pode esconder conexões profundas, laços que o tempo e a distância tentaram apagar. Esta história nos mostra que até mesmo os encontros mais improváveis podem curar feridas antigas e abrir caminhos antes inimagináveis. A dignidade pode nascer da humildade e o afeto pode ressurgir das cinzas da mágoa. A vida, por mais dura que seja, ainda guarda milagres em seu cotidiano. Nunca subestime o valor das pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que parecem invisíveis. Raíssa, vista como uma simples faxineira, não apenas salvou uma empresa, mas também restaurou uma família. Seu olhar atento, coragem e integridade foram mais valiosos do que qualquer MBA. A história nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, forjada na dor e na resiliência. Não importa sua origem, sua função ou seu passado. Sempre haverá espaço para mudar o rumo da própria vida, desde que você não desista. Valorize as pessoas, ouça com atenção e mantenha o coração aberto. A verdade pode estar bem diante dos seus olhos. Agora me diz, você teria coragem de arriscar tudo como Raíssa fez, mesmo sem ter certeza do resultado? Acha que Renato merecia o perdão tão rápido depois de como tratou Raíssa no início? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem mais história emocionante por aí!